E aí, minha galerinha fiel, voltamos mais uma vez. E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, antes que eu comece a falar de conteúdos e esqueça, eu quero agradecer aí aos nossos 18 inscritos do nosso canal. Eu nem sei quem é, eu não sei quem são essas pessoas, mas vocês são joia, pessoal. Deixaram aí seus comentários, deixaram aí os seus likes, então vocês ajudaram bastante. Eu espero que nos próximos vídeos a gente consigamos mais inscritos para que mais pessoas consigam assistir aí o nosso conteúdo que está sendo produzido com todo carinho nesse tempo remoto que estamos vivendo. Estamos vivendo aí um tempo bem caótico, um tempo mesmo onde a gente tem que se reinventar. A universidade onde eu estudo teve que se reinventar nesse período do coronavírus e eu achei essa forma de tratarmos o estágio bem interessante, pessoal, porque coloca o acadêmico, ou seja, nós que estamos aí terminando a faculdade, no cenário dos professores que estão aí em sala de aula. Porque foi de repente, o vírus veio e começou lá na China e quando foi ver já estava aqui no Brasil. E aí os brasileiros tipo, acharam que não ia chegar no Brasil, mas chegou muito rápido. E o brasileiro até hoje, ele está tentando se adaptar a esse vírus. E com a gente, os professores, também não foi diferente. Os acadêmicos começaram a ficar assim meio receosos, poxa, será que a gente vai conseguir terminar no ano que vem a nossa faculdade? Mas de repente surge aí esse projeto que eu acho um projeto muito bonito, porque coloca o acadêmico na situação de como se ele estivesse mesmo em sala de aula. Quando o professor está em sala de aula, ele passa por essas dificuldades. Por exemplo, a dificuldade agora que os professores estão enfrentando é essa de tempo remoto, de ensinar à distância. Então, eu achei uma técnica bem interessante, agradecer aí ao nosso professor de estágio, professor Adelso, e agradecer aí aos nossos colegas aí de turma também, a cada um por comentar nos vídeos, por dar força para a gente continuar. E a gente vamos produzindo conteúdos aí ao máximo, com muito carinho, para que cada um de vocês possa entender pelo menos o mínimo, porque esse é o nosso trabalho, é a carreira que escolhemos para o nosso futuro e vamos fazer isso com todo carinho. Então, muito obrigado a cada um dos inscritos que se inscreveram aí no canal. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo. No vídeo anterior, a gente falamos sobre ditadura. Nós apresentamos um contexto breve sobre o que foi a ditadura militar no Brasil e falamos sobre os 3 primeiros presidentes que governaram nesse período. Período este que durou entre 1964 a 1985. Foi um período marcado aí por 5 presidentes que passaram e no primeiro vídeo a gente falamos sobre 3 deles. Falamos sobre Castelo Branco, falamos sobre o presidente Costa e Silva e sobre o presidente Médici. Em relação ao presidente Médici, nós falamos no vídeo anterior que no governo do presidente Médici ele foi mais autoritário do que o governo do presidente Costa e Silva. Já no governo de hoje, que a gente vamos falar, que é o governo de Geisel e o governo do presidente Figueiredo, vocês vão ver o começo da redemocratização no país. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar explicando que, com o fim do mandato de Médici, que ocorreu em 1974, é escolhido um novo general para ocupar o cargo de presidente do Brasil. E dessa vez o general escolhido foi o general Ernesto Geisel, que governou o nosso país entre os anos de 1974 a 1979. Geisel, pessoal, ao contrário dos outros militares que vieram antes dele, ele era favorável à abertura progressiva da democracia. Os outros eles estavam querendo fechar, acabar com a liberdade das pessoas. Já Geisel ele era mais flexível, ele acreditava numa redemocratização, só que progressiva, ou seja, ele ia dar liberdade para os civis, só que de forma progressiva. Ele foi liberando aos poucos o direito de ir, o direito de vir, foi acabando com o direito da censura nos meios de comunicação. Então Geisel ele era bem flexível nesse sentido. Então, pessoal, foi nesse período de abertura aí democrática, período de Geisel, que começaram a voltar as eleições diretas. Primeiro voltou as eleições de senador e de deputado. Nesse período, em 1974, que houve essas eleições diretas, o MDB, partido da oposição, eles conseguiram maiores vitórias em cima da Arena, que era o partido do governo. Isso daí começou a assustar alguns militares ali que eram intransigentes, que eram bem rígidos em relação ao governo.
No entanto, alguns desses militares que eram intransigentes à abertura democrática, eles continuaram a agir de forma violenta contra os cidadãos brasileiros. Dois exemplos bem clássicos disso foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 75, e do operário Manuel Fiel Filho, em 76, dentro da dependência do Exército que estava localizado na cidade de São Paulo. Bom, pessoal, e todos esses atos de violência escandalizaram boa parte da população brasileira, o que fez com que Geisel afastasse o comandante do exército, mas com isso também o processo de abertura foi freado. Durante o governo de Geisel, Geisel também decretou algumas leis. Uma dessas leis que se destacam é a Lei do Falcão. Nessa lei, ele limitava o tempo do político que o político tinha dentro da televisão e dentro do rádio. Na televisão, ao invés de aparecer o rosto do deputado, do senador, que estava concorrendo ali ao cargo, aparecia apenas a foto do candidato com uma música de fundo e mostrava ali algumas propostas resumidas do que o candidato iria fazer ou não. Geisel também decretou que um terço dos senadores seriam escolhidos pelo governo, ou seja, essas pessoas que fossem escolhidas pelo governo, eles teriam a responsabilidade de, se chegasse a acontecer alguma revolta, algum complô entre o Congresso, eles votariam a favor do governo, ou seja, o governo já teria ali a terça parte com ele. E contrariando aí as expectativas de Geisel sobre a economia do país, acabou acontecendo em seus anos aí de presidência uma crise muito grande no país. Com isso, Geisel teve que aumentar as suas dívidas, fazendo empréstimos para países, para ver se conseguia suprir a necessidade aqui do povo brasileiro. E com isso, Geisel, sentindo as pressões ali dos políticos e das pessoas da época, ali, das pessoas importantes que entendiam sobre economia, Geisel acabou trazendo de volta alguns atos que ele tinha revogado no começo ali do seu mandato. Inclusive o ato institucional número 5, que era aquele lá que tinha sido revogado, aquele que tinha sido criado lá no sistema de Costa e Silva, que falava sobre limitar o poder ali do Congresso, dando mais poder aos presidentes. Nesse mesmo período aí de Geisel, foi criado o MNU, Movimento Negro Unificado, que ainda existe até hoje e que luta aí para defender o negro e luta sobre a causa referente a racismo que infelizmente ainda existe em nossos dias atuais. Bom, pessoal, então depois desse resumo breve, chegamos ao fim do governo de Geisel. Começa agora o governo de Figueiredo, 1979 a 1985. Então vamos entender um pouquinho como foi a continuação do governo do último militar que esteve aí à frente da presidência dentro do período da ditadura militar no Brasil. Então, em 78, no finalzinho de 78, chega-se ao fim o governo de Geisel. Em 79, quem vai assumir vai ser o general João Batista Figueiredo e vai dar continuidade aí ao último presidente da linha de militares que governaram aí o país no período militar do Brasil. E vocês precisam entender que dentro da história de Geisel, como foi explicado anteriormente, Geisel ele começou o processo da redemocratização. Só que teve que ser parado porque alguns militares que ainda eram contra dar mais poder aos civis, ou seja, na verdade nem é dar mais poderes, na verdade é devolver esses direitos aí aos civis, eles começaram a fazer oposições e nós vimos lá que eles fizeram alguns protestos, eles prendiam algumas pessoas. Isso, pessoal, não todos os militares, tá, pessoal? Não vamos generalizar. Era apenas uma parte dos militares que eles eram mais radicais. Eu disse no vídeo anterior que o Geisel ele era um pouco mais aberto, ele queria realmente que a população tivessem os seus direitos devolvidos normalmente. Mas, como vocês sabem, dentro de um mesmo sistema há pessoas diferentes e, consequentemente, há pensamentos diferentes. Você pode pertencer a um mesmo partido, a uma mesma escola, a uma mesma sala de aula, mas dentro daquele grupo que você pertence, vai ter mentes ali que vão divergir em alguma coisa.
vocês podem socializar, vocês podem fazer parte de algo maior. Vocês estão em um grupo inseridos porque vocês acreditam em algo maior. Mas dentro desse algo maior, há algum aspecto pequeno, né, que são as partes, que vai diferenciar o meu pensamento. Eu posso estar em um grupo de amigos, e a gente pode conviver junto, a gente gosta da mesma coisa, mas dentro dessa particularidade, né, dentro desse grupo, vai ter algumas particularidades que vai ser só minha. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo para a gente entender um pouco mais como foi essa situação do Geisel contra alguns militares que não eram a favor da redemocratização do país, ou seja, de devolver aí os direitos dos civis e diminuir um pouco mais a pressão militar daquele tempo. Por exemplo, eu gosto muito de assistir animes e eu tenho um grupo bacana aí de amigos que também gostam de assistir anime. Mas dentro dos animes há vários títulos, há vários temas, há vários mangakás que escrevem temas diferentes. Dentro do anime, o nosso cenário de, vamos dizer assim, de ligação é anime, mangá. Mas dentro do anime, dentro do mangá, temos aí as particularidades. São divididas em séries de terror, séries de animação, de aventura, de fantasia. E dentro desses gêneros, claro, meus amigos eles vão divergir bastante dos animes que eu gosto. Eu gosto de assistir um tipo de anime, eu tenho outros amigos que gostam de assistir outro tipo de anime, mas a gente convivemos junto. Basicamente foi isso que aconteceu no tempo de Geisel. Geisel, ele era o presidente, ele tinha ali um pensamento já mais liberal, mas as pessoas que estavam dentro, eles não tinham todos esses pensamentos liberais. Ou seja, eles estavam dentro do sistema militar, aí o sistema militar era o amplo deles. Mas dentro desse amplo, tinha também as particularidades. Então, Geisel ele tinha uma particularidade diferente e as outras pessoas, alguns outros militares, não tinham essa particularidade, ou seja, não comunhavam com a mesma particularidade e ideia de Geisel. Então, em 79, escolhido um novo presidente para continuar aí o período militar no Brasil. É esse novo presidente que vai ser escolhido, vamos chamá-lo apenas de Figueiredo, que o governo dele vai de 1979 a 1985, o último militar que vai presidir dentro do período militar. Ele já pega o governo com essa situação. Os brasileiros eles estavam reivindicando a redemocratização do país. Eles estavam fazendo greve, eles estavam fazendo manifestações porque eles queriam seus direitos de volta. Dentro dessas greves, dentro dessas manifestações, destacam-se principalmente as manifestações dos operários. Sim, pessoal, os operários eles estavam bastante indignados. Por quê? Porque nos governos anteriores, eles tinham feito o arroxo salarial, ou seja, eles não aumentaram o salário do trabalhador. O trabalhador estava ganhando um salário muito pouco. Se você imaginar o salário mínimo, naquele tempo, o salário dentro desses governos, dos militares, eles foram ainda mais, digamos assim, ainda mais controlados, ou seja, eles pararam, eles não aumentaram ali o salário do trabalhador. E poxa, gente, como nós já falamos no vídeo anterior, o trabalhador é a força do país. Então eles começam ali, eles falam, não, a gente queremos de volta a democracia, tragam de volta a democracia, se não trouxerem a gente vamos fazer manifestações, a gente vamos parar a fábrica, a gente não vamos trabalhar. E aí começam as manifestações dos operários. Dentre essas manifestações, a manifestação dos operários de São Bernardo se destaca muito, isso em São Paulo. É nesse cenário de revoltas, de manifestações contra o governo militar, que vai ser a primeira vez que vai aparecer o nome de um outro presidente do Brasil. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que o presidente Lula ele era um operário. E nesse tempo, de 79 a 85, que estava tendo essas manifestações de operário, o então presidente Lula, que foi o governo de 2003 a 2010, ele vai ser o líder, ele vai estar na frente desses operários, porque ele trabalhava lá numa metalúrgica, e ele vai falar, olha pessoal, nós precisamos lutar pela redemocratização, e ele vai usar ali todo a sua retórica para convencer os operários e vai ter aquela manifestação toda no governo de Figueiredo. Todas essas manifestações aí que estão acontecendo no governo de Figueiredo,
a polícia é acionada e começa aí então uma repressão policial contra os manifestantes. E dentro dessas repressões que a polícia fez, acaba morrendo um metalúrgico. O nome dele era Santos Dias. Ele era operário ali de uma metalúrgica de São Paulo, e ele acaba morrendo, e sua morte acaba sendo usada pelos manifestantes como um combustível para eles continuarem ali a fazer manifestações contra o governo de Figueiredo e pedindo para que voltasse de novo a democracia. Manifestações continuaram bem firmes no governo de Figueiredo, até que um dia essas reivindicações começaram a ganhar força com a lei da anistia. A anistia, para quem não sabe o que foi, não entende o que era a anistia, pessoal, é basicamente uma lei que foi criada, um decreto que foi criado, onde ele falava de forma simples o seguinte: eles traziam de volta aquelas pessoas que tinham sido exiladas, aquelas pessoas que tinham sido mandadas para fora do país, eles traziam eles de volta e davam para ele o direito de cidadania. Agora eles eram cidadãos do Brasil de novo. Isso porque lá no começo, como eu falei para vocês, os militares ali que tinha aquelas pessoas que eram contra o seu governo, eles tiveram que expulsar essas pessoas do país, né? Então a lei da anistia vem e traz de volta essas pessoas que estavam exiladas em outros países para dentro do Brasil. Dentro da lei de anistia ainda, eles concederam de volta o direito ali político que a pessoa tinha. Porque teve muitas pessoas no tempo da ditadura militar que acabaram perdendo aí os seus direitos políticos e tiveram que se exilar em outros países. Agora eles voltam para o país e eles têm os seus direitos de cidadãos reconhecidos de novo aqui no Brasil. Isso porque o ato institucional número 5, que tinha lá, vamos dizer assim, dado um descanso para o Congresso e dado mais poder para os militares, eles tiraram bastante deputados, senadores, e eles tiraram o direito dessas pessoas de se candidatar, ou seja, o direito político. A anistia vem e fala: vamos trazer eles de volta e vamos dar a eles o direito político. Dentro da anistia também em contrapartida, a anistia absorveu de crimes de tortura, de assassinato, os generais, militares e até civis que eram a favor do governo militar, que fizeram algum ato de tortura contra qualquer tipo de pessoa daquela época, seja ela quilombola, como nós falamos, indígena, operários. As pessoas que cometeram crime dentro do regime militar, por defender a bandeira militar, eles não foram culpados dentro da anistia, tá bom? E também temos um outro ponto muito importante, que foi meio que controverso, né, pessoal? Porque eu disse para vocês que eles liberaram ali as pessoas que estavam presas e trouxeram de volta também as pessoas que estavam exiladas e deu direito à cidadania para eles, mas eles não liberaram as pessoas que foram presas ali pelo crime ali de segurança nacional. Ou seja, aquelas pessoas ali que eram os opositores do governo ali, tinham sido pegos, né, como a gente vimos no vídeo anterior, quando eles usavam câmeras, usavam escutas telefônicas para tentar descobrir ali quem eram as pessoas que eram contra o seu regime. Então foi meio que controverso, né? Também a redemocratização no governo de Figueiredo, ele se dá o início, dá o ápice, também com o fim do bipartidarismo. O que era o bipartidarismo? Bom, pessoal, antigamente no governo militar, quando o governo militar ele vai lá e ele tira de férias o Congresso, vamos dizer assim, ele deixa o Congresso de férias, ele acaba com os partidos que tinha e ele deixa apenas 2 partidos, que é o MDB, que atualmente se chama PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e existia a Arena, que era o partido dos militares, ou seja, do governo, que hoje em dia atualmente se chama PDS, que é o Partido Democrático Social. Então aí dentro do governo de Figueiredo, o povo consegue aí mais uma conquista, acabam-se o bipartidarismo e criam-se novos partidos. Dentre esses novos partidos que é criado no período de 1979, 1985, destacam-se o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, e o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista.
chegamos assim em 1982. O povo vinha fazendo manifestações desde o começo do governo de Figueiredo. Mas agora já entramos no cenário de 1982. E por que chegamos no cenário de 82, professor? Bom, vamos parar aqui um pouquinho, porque foi nesse tempo em que Figueiredo vai decretar de novo a volta das eleições diretas. Que as eleições a governador de estado iria acontecer naquele ano, mas ele não anuncia que vai ter eleições para presidente. Então o povo ali começa de novo a sua luta contra as decisões do governo. Eles queriam que a lei da anistia fosse ampla, fosse geral, fosse irrestrita. Ou seja, se tivesse eleição para governador, tinha que ter eleição para presidente também. Não podia apenas ser uma lei onde beneficiaria apenas de forma parcial. Tinha que abranger a forma geral, ou seja, todos os polos políticos tinham que ter de volta os seus direitos. Então o povo começou de novo a manifestação para trazer de volta as eleições diretas aí para presidente. Agora, antes de darmos prosseguimento ao nosso vídeo, vamos fazer aí um balanço de todo o governo militar até agora. Por quê, professor? Porque vocês precisam entender que o governo militar ele trouxe benefícios para a sociedade, como também ele trouxe alguns prejuízos. Então, vamos tentar fazer aí um balanço. Quando o governo militar entra em vigor em 64, eles criam ali um planejamento, uma forma de como iria funcionar o governo dos militares no Brasil. Era tudo bonitinho, estava lá no papel que ia ter desenvolvimento, que eles iam investir, que ia ser modernizado o Brasil, tudo estava bonito. Mas acabou que quando entrou o governo dos militares, o dinheiro ficou todo acumulado na mão da classe alta e da classe média. A classe pobre foi esquecida mais uma vez dentro do governo. E isso, pessoal, não é uma crítica, dizendo, pessoal, nossa, o professor está falando que o governo militar foi ruim. Não, pessoal, eu estou apenas analisando a situação. Assim como acontece hoje em dia nos nossos governantes, os governos que nós vamos falar pós a ditadura militar, também aconteceu isso. O pobre ele não foi valorizado como ele deveria. Então o governo militar ele apresentou essas distorções. O plano de desenvolvimento do governo militar era bonito, era um plano legal. Se tivesse mesmo, se os militares, os comandantes lá que assumiram o cargo de presidente, as pessoas que estavam ao seu redor tivessem trabalhado, teria dado certo. O plano era bacana. No entanto, esqueceram aí da classe que sempre foi esquecida, que é a classe que na verdade ela é a classe maior que tem no Brasil, é a classe dos trabalhadores, mas é a classe mais esquecida aí pelos representantes que colocamos aí no poder. Então, do mesmo jeito aconteceu isso. O balanço econômico do governo militar, do tempo militar, não foi muito favorável. Por quê? Porque ele favorecia apenas uma parcela da população. E quando eu digo isso porque as próprias pessoas que viveram naquele tempo, os escritores, os jornalistas, eles criticaram isso, falaram, olha pessoal, vocês prometeram um bolo grandão, mas vocês não serviram as partes de forma igual para cada um. Nesse período, o cartunista Chico Caruso fez uma charge ironizando esse período militar no Brasil, fazendo aí uma alusão a uma frase muito conhecida de Delfim Neto, que dizia o seguinte, primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Ou seja, para você dividir a fatia, o bolo até tinha crescido, né? O bolo tinha muito dinheiro no período militar, tinha, mas as fatias não foram divididas igualmente para a população brasileira. No período militar, as grandes obras que aconteceram no período militar estão todos ligados aos setores de energia, de transporte, de comunicação. Mas aonde? Nas grandes cidades. O Sudeste foi beneficiado no governo militar de sobremaneira, enquanto que isso, o Norte e o Nordeste foi deixado de lado. Então, tipo assim, o governo militar ele tinha um plano de desenvolvimento brilhante, um plano de desenvolvimento bem bacana, mas ele não soube aí dividir bem, como o Chico Caruso disse na sua charge.
O bolo cresceu, sim, cresceu, mas e as fatias? Não foram bem divididas aí para a população. Nesse período militar também no Brasil, não houve grandes investimentos na área educacional. Pelo contrário, foi menos propostas para a educação. Os professores eles foram desvalorizados aí no governo militar e essa desvalorização, pessoal, persiste até o dia de hoje. Não é só algo, vamos dizer assim, algo que marca a sociedade no governo militar. Não, marca o dia atual também. Os professores até hoje eles são aí superestimados pelos nossos governantes. Talvez os governantes achem que os professores eles não merecem tanto reconhecimento, mas se fossemos entender, pessoal, a nossa profissão é muito importante. Estamos agora em tempo aí de pandemia, tempo aí onde o coronavírus veio e fez muitas pessoas pararem. Teve grandes empresas que tiveram que parar, fechar suas portas, porque não tem aí como se manter. E no meio de tudo isso, um monte de criança em casa sem nada para fazer, sai da escola, não pode ir para a escola porque tiveram que ficar em casa, guardar a quarentena. E quem é que tem que se desdobrar para fazer com que esses alunos, porque não é culpa deles, não é minha culpa, não é sua culpa, simplesmente aconteceu. Mas de quem é a responsabilidade? A culpa não é nossa, mas a responsabilidade de fazer com que esses alunos aprendam algo, mesmo que seja limitado, porque o sistema de aulas remotas no Brasil ainda é muito limitado, mas nós, professores, tentamos fazer no máximo, tentar levar aos alunos o conhecimento para eles aprenderem isso daqui assim, ó. Porque se eles aprenderem pelo menos um pouquinho, a gente já fica feliz. Então, a gente se desdobra, grava vídeo, professores que eu conheço, eles fazem um monte de aportilha, tem que corrigir tudo à mão, tem que entregar na casa do aluno, tem que dar um jeito de mandar, é pelo WhatsApp, é pelo e-mail. E aí? Os governantes não olham os professores? O professor já considera que ele não merece aí uma valorização? Fica aí até um questionamento, né, pessoal? Porque muitas vezes hoje em dia o aluno, quando você chega e pergunta para o adolescente, para o jovem, fala assim, olha, qual é a profissão que você quer seguir no futuro? Quantos deles vão dizer que querem seguir a profissão de professor? Quase nenhum. Porque eles têm uma visão assim, professor ganha pouco, professor ele trabalha demais e é muito estressante, tem muito aluno, porque é a visão que o mundo colocou da gente. De nós como professores colocou aquela visão de, olha, vocês são apenas uma classe aí comum, uma classe normal como as outras. Não é dizendo que o professor ele é superior às outras classes, mas o professor tem o seu mérito. Lembre-se que todas as profissões, elas só se concretizam. Você só se forma em outra profissão porque existe um professor. Então, vamos valorizar mais um pouquinho. Voltamos agora à nossa última parte do vídeo. E como de costume, para vocês praticarem o que vocês acabaram de aprender, vamos às nossas atividades. Essas atividades elas estão no livro da classe, na página 161 e 162. Somente duas questões que eu selecionei para vocês, não são questões assim complexas, não são questões difíceis. Não, porque na verdade vão ser mais na sua opinião do que você pesquisar no livro ou no conteúdo que nós estudamos aqui. Vocês apenas vão falar um pouco da opinião de vocês. Por exemplo, na página de número 161, tem uma questão bem interessante que diz assim, ó, quais são os benefícios da democracia? Bom, pessoal, vocês assistiram o vídeo, vocês viram eu falando um pouco sobre o governo militar, e agora eu quero saber de vocês quais são os benefícios da democracia. Porque, afinal de contas, para eles reivindicarem a democracia, para o povo pedir para a democracia voltar, a democracia deve ser algo bom, não é? Então eu quero saber de vocês quais são os benefícios da democracia e quais são esses benefícios dentro do nosso país. Porque, tipo assim, nós vivemos em um país bem democrático, um país bem aberto, e eu quero ouvir a opinião. Não vou desconsiderar nenhuma opinião, porque cada um tem o seu modo de pensar, mas eu quero entender o que vocês acham por democracia. Muitos conceitos que a gente temos, que a gente vemos
A gente fala assim, ah, é fácil definir, mas na hora de colocar no papel você não consegue falar o que realmente você quer passar para a pessoa. Então eu quero que vocês me digam aí, no pensamento de vocês, no conhecimento de vocês, conhecimento de mundo, o que vocês acham que são os benefícios da democracia. O nosso segundo desafio de hoje é na página de número 162. Na página 162, nós temos ali uma sugestão de filme. Ah, professor, você vai mandar para nós assistir filme uma hora dessa? Calma, pessoal, é um filme bem legal. O nome do filme é O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias. Esse filme ele foi produzido em 2006 e eles contam a história de Mauro, um garoto de 12 anos de idade, e esse Mauro, ele vive no período da ditadura, 1970 a 1980, mais ou menos por aí, é o período em que se passa o filme. E nesse filme, logo no começo, os pais deles, por causa do governo militar no Brasil, eles tiveram que sair de férias. É o termo que eles usam no filme para dizer que os pais deles tiveram que sair, ó, cair fora. E o Mauro, ele fica morando ali com um vizinho do avô dele, porque no dia em que ele chega na casa do avô dele, o avô dele acaba tendo ali um AVC e acaba morrendo, e ele fica morando com o vizinho dele. E esperando o pai deles voltar, que o pai dele falou que ia voltar antes da Copa do Mundo de 1970. Esse filme ele vai ilustrar um pouco sobre a ditadura militar no Brasil, na visão de um garoto de 12 anos. É por isso que eu falo para vocês que é interessante vocês conversarem com as pessoas que viveram naquele tempo. Nesse filme, o filme todo gira em torno do Mauro, que tem 12 anos, e o processo de ditadura militar é visto na visão de um garoto de 12 anos. Eu achei muito interessante, esse filme ele tem apenas 1 hora e 43 minutos, vocês podem estar encontrando ele no YouTube, é só vocês pesquisar O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias e vocês vão encontrar esse filme. Vale a pena vocês assistirem. Na verdade, vocês vão ter que assistir, porque vocês vão ter que responder aí as 3 perguntinhas referente a esse filme. Então vamos lá. A primeira pergunta, letra A. No filme, os pais de Mauro diziam que precisavam sair de férias. Aí vem a pergunta, o que eles queriam dizer com isso? Letra B. Na letra B já vai ser mais específico do filme. Vocês vão ter que assistir, porque senão vocês não vão conseguir responder. A letra B diz o seguinte, Mauro ajuda Ítalo a se esconder da polícia porque ele está fugindo? Aí vocês vão me responder se sim ou se não. E vocês vão me contar aí como é que foi essa situação, tá bom? Mas vocês vão ter que assistir o filme. Porque se não assistir, vocês não vão conseguir identificar essa parte no filme. E sendo assim, por fim, chegamos na letra C. E na letra C vai dizer que o filme ele se passa aí nos anos de 1970, tempo em que foi conhecido como Anos de Chumbo, o ano mais cruel aí do governo dos militares. E a pergunta é o seguinte, como esse período foi representado no filme? Então vocês vão ter que assistir o filme, vocês vão ter que entender como é que esse período de 1970, de Anos de Chumbo, foi ali representado dentro do filme. Bom pessoal, chegamos então ao final de mais uma videoaula, mas antes de terminarmos a aula, vamos fazer de costume o que vocês já estão sendo presenteados aí desde a primeira aula. Vamos fazer um resumão de tudo que aprendemos em rápidos minutos, em rápidas palavras. Vocês vão aprender tudo que nós estudamos durante aí esses minutos que estivemos aí com vocês. Então vamos lá. A ditadura militar foi um período que aconteceu entre 1964 a 1985. Durante o governo militar no Brasil, a presidência do Brasil ficou ao cargo de 5 militares diferentes. Entre eles, nós temos aí o Castelo Branco, que ficou na presidência de 64 até 67. No tempo do Castelo Branco, o principal ato que marcou a sua passagem pela presidência foi a elaboração da nova Constituição, a Constituição de 1967. Nessa nova Constituição, ele revogou alguns artigos que tinham sido feitos nos governos anteriores. Por exemplo, ele abandonou ali um sistema nacionalista e reformista que marcaram tanto o governo de Goulart. Ele também criou a Lei de Proteção ou Segurança Nacional e também
ele rompeu todos os pactos que ele tinha com Cuba. De 67 até 69, o governo ficou a cargo de Costa e Silva. Esse governo ele foi marcado por muitas manifestações, entre elas destacam-se a manifestação dos 100 mil, que eles foram atrás ali reivindicar a morte do estudante Edson Luiz. Também no governo de Costa e Silva, ele promulga o Ato Institucional número 5, onde ele vai acabar com o poder do Congresso, ele vai diminuir a força do Congresso, ele vai aumentar a força dos presidentes e ele vai ali instituir a censura prévia e vai começar a perseguir algumas pessoas que eram contra ali o seu governo. De 69 até 74, o governo ficou por conta de Médici. Durante o tempo em que Médici passou no poder, esse período ficou conhecido como Anos de Chumbo, pela forma autoritária em que ele governou aí o país naquele tempo. Durante o seu governo, para evitar ali essas manifestações, para tentar amenizar assim, um pouquinho mais a situação, ele criou o lema: Brasil, ame-o ou deixe-o. E começou ali a incentivar, foi no período de Médici, que as empresas de televisão começaram a se expandir. Dentre elas se destacam a Rede Globo. Durante 1974 a 1979, Geisel governa o país e ele tenta ali criar ali uma política de redemocratização. Só que muitos dos seus militares que o apoiavam eram contra isso e foram bastante rígidos com Geisel. E com isso esse processo de abertura da redemocratização teve que ser freada ali no governo de Geisel para evitar qualquer outro oportuno e qualquer outra confusão ali entre os próprios militares. Entre 1979 a 1985 é a vez de Figueiredo governar o país. Neste período, destacam-se as manifestações dos operários em São Bernardo do Campo, a lei da anistia, aquela lei que trazia de volta os refugiados para o Brasil e devolvia o direito político a quem tinha sido cassado, e também o fim do bipartidarismo, ou seja, agora já não tinha mais só dois partidos, não era só o MDB nem só a Arena, agora criam-se novos partidos. Em 1982 acontecem as eleições diretas para governador e em 85 acaba-se o período militar no Brasil. Bom pessoal, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilha, passa para os amigos e até semana que vem. Um abração e tamo junto!